Na continuação do tutorial anterior, cabe fazer duas considerações importantes aqui. Primeiro, eu comentei a questão do posicionamento da face do empurrador em relação à referência de origem, que gerou lá no gráfico um início no deslocamento linear de 165. Como é que isso pode ser demonstrado? Aqui em avaliar, eu venho em medida, seleciono a face, venho no plano correspondente, que é o plano 2, ele mostra aqui para mim 164,46 mm para aproximadamente 165. Então, é por conta disso que o meu gráfico começa em 165, e isso aí eu só posso fazer essa correção, infelizmente, lá no início da minha montagem. Nesse momento aqui fica muito difícil de eu corrigir sem prejudicar o estudo de movimento. E a segunda consideração, para quem prestou bastante atenção no vídeo anterior, pode ter percebido que eu fiz os gráficos com uma redundância. Essa questão de uma redundância eu não levei em conta porque a hora que eu gerei os gráficos não apresentaram erros visíveis. E essa montagem ela é feita com uma restrição de dobradiça. E ela pode gerar uma confusão aí de entendimento em relação à redundância quando você faz a substituição por bucha. Então, mantive, eu sempre aquilo que eu falei já várias vezes, nos tutoriais anteriores, eu sempre verifico o resultado do gráfico para ver se não existe alguma alteração que apareça visível aí nos meus resultados. Vou trabalhar agora com os gráficos de força. Neles eu vou abordar a grandeza torque, a grandeza força de reação e consumo de energia. Vamos lá, começar então, força, torque do motor, eu escolho magnitude e escolho o próprio motor, aqui na árvore. Confirmo, ele vai gerar meu gráfico aqui, vai plotar meu gráfico de torque do motor. Aqui é importante lembrar que eu tenho algumas situações para nós bastante interessantes. Com o botão direito do mouse, eu tenho aqui copiar a área de transferência, então eu posso copiar esse gráfico como figura e colocar, por exemplo, num Word para gerar relatório. Eu posso exportar os pontos para jogar, por exemplo, no Excel e trabalhar esses dados. E posso também, de uma forma bem simples, não tem muitas opções, mas eu posso mudar as propriedades do diagrama, eixo, título e área. Aí vai depender aí da sua necessidade. O legal, até porque as pessoas na sua empresa, no seu grupo de trabalho na escola, eles podem estar trabalhando com o padrão, então é legal sempre manter o padrão, só mudar se todos que trabalham no seu grupo normal de trabalho também utilizam essa nova configuração. Segundo gráfico, continuando aí com o segmento de força, agora eu vou escolher força de reação, vou selecionar o componente aqui por magnitude e novamente vou selecionar o meu motor. Perceba que aqui eu tenho que selecionar a peça, é diferente. Não é a peça. Mas eu não entendi, professor, como não é a peça? Porque eu quero saber aonde acontece o movimento. E isso está ligado a um posicionamento, que no caso aqui desse estudo foi feito por dobradiça. E aí eu confirmo aqui. E aqui ele avisa para a gente. Lembra lá daquela restrição redundante? Ele traz aqui, ó. Este estudo de movimento tem restrições redundantes que podem levar a resultados de força inválidos. Gostaria de substituir as restrições redundantes com buchas para assegurar os resultados válidos? Observe que isso tornará mais lento o cálculo do estudo de movimento. Não vou querer, tá? Vou ver o que vai acontecer. Vou pôr não.
ele vai calcular aqui. Então a força de reação, ela basicamente deu um resultado coerente, porque ela tem os picos e as cargas que vem o descanso. Os picos, as cargas em descanso. Aí, como exercício, vocês podem aí depois fazer que ele recalcule esse gráfico como foi pedido lá, substituindo por bucha. Então perceba o próprio SolidWorks identifica a necessidade de você substituir as redundâncias por bucha. E o último gráfico que eu quero mostrar aqui nessa sessão, também de força, aqui força motor, né? Desculpe, mudando aqui, né? Eu quero ver outras quantidades. Momento energia, consumo de energia de quem? Do meu motor. Então, eu quero saber momento, energia, força, consumo de energia do motor rotativo. E vou confirmar aqui. E ele mostra aqui, no meu gráfico, o consumo de energia em watts de menos 34, né, quando eu não tenho uma utilização da força, até 19 watts. E para finalizar, vamos refazer aquele gráfico de força de reação, levando em conta o embuchamento, então, que ele sugeriu. Força de reação. Aqui. Vou confirmar. Agora eu vou falar para ele sim fazer. E perceba, como a gente já tinha até comentado, não deu tanta diferença, né, em relação ao que a gente tinha obtido anteriormente. Terminamos aí, então, este tutorial.